Boa noite, estamos aqui mais uma vez reunidos nessa segunda-feira, com mais uma oportunidade de nos conectarmos com frequências elevadas, nos conectarmos uns aos outros, formando essa corrente de vibrações, nos preparando para nossa conversa de segunda-feira. Como toda segunda, vou convidá-los a fecharem os olhos, sentarem numa posição confortável, sentirem os pés firmes no chão, inspirarem profundamente, expirar soltando os músculos, sentindo o corpo, aliviando as tensões do corpo físico, para iniciarmos a respiração de equalização e harmonização das nossas frequências, inspirando um ar puro, visualizando alguma cor que traga a imagem de equilíbrio, de paz, de pureza, que penetra os nossos sistemas, promove uma limpeza interna e ao expirarmos, eliminamos todas as frequências em desequilíbrio que não pertencem originariamente ao nosso programa. Repetindo esse exercício de respiração, vamos mentalizar que a cada expiração, as nossas ansiedades, nossas angústias, os receios, os medos, a agitação, inquietação e todos os padrões de desequilíbrio estejam sendo eliminados e o lugar deles esteja sendo ocupado por uma frequência harmônica que nos traga equilíbrio, que nos traga abertura, que nos traga fé, confiança, nos traga um olhar sereno e possibilidade de entendimento e compreensão. Vamos mentalizar um fluxo de luz branca, perolada, bem brilhante, descendo do alto em direção ao topo da nossa cabeça, penetrando através do nosso chakra coronário, descendo através de todos os nossos chakras, percorrendo cada um deles, promovendo a harmonização, a ativação daqueles que precisam ser ativados, a limpeza, purificação daqueles que precisam ser limpos. E esse fluxo carrega em direção aos nossos pés também as frequências que não se encontram em equilíbrio, transcendendo os nossos pés em direção ao centro da Terra, onde estas frequências são descarregadas e transmutadas. Sentindo nosso corpo envolto em luz, como um lindo casulo de luz branca que nos prepara, que nos coloca em sintonia, que nos coloca todos numa mesma frequência. Imaginamos essa luz expandindo a partir do nosso cardíaco, transcendendo o nosso corpo físico e sendo emanada para todos aqueles que se encontram ao nosso redor, pensando que essa expansão não tem limites, pode chegar até a abarcar todo o nosso planeta, contribuindo assim com a elevação da frequência do todo. Mentalmente voltamos para o centro do nosso cardíaco, vamos sentindo a ponta dos dedos, mexendo lentamente as mãos, os pés,
abrindo os olhos, firmando nossa presença no aqui e agora, nos colocando abertos e disponíveis para essa troca que acontece nesse momento. E assim podemos começar a nossa conversa de hoje. E o tema que eu vou falar hoje é sobre a virtude da generosidade. Mas antes de falar da virtude da generosidade, eu vou falar um pouco sobre as virtudes em geral. O que é uma virtude? Às vezes a gente conhece o significado corriqueiro da virtude, mas nunca parou para entender o significado mais profundo de uma virtude, e que no fundo uma virtude consiste em uma frequência energética na qual a gente opera. É como se fosse uma onda de rádio que a gente escolhe operar naquela onda. Então a gente opera e nas ondas com as quais a gente está conectado. Assim são as virtudes. Muitas vezes as virtudes são ondas que a gente acaba não acessando, e por não acessar, elas passam a não integrar o nosso sistema. Então as virtudes são conhecidas como valores. A palavra virtudes vem do grego, de virtus, e significa valores morais, força moral, como se fosse a força vital, essencial, que nos move. Então, de acordo com as virtudes com as quais a gente está conectado, esse nosso movimento tem uma razão de ser. Então eu acho que é importante a gente ter claro o que essa virtude é, uma força motriz da nossa existência. As virtudes em geral são forças motrizes da nossa existência, e cada uma tem uma característica. E quando a gente fala em assentar virtudes, assentar esta frequência dentro do nosso sistema, nós estamos falando em sedimentar os entendimentos internos do que são essas virtudes. E entendimentos internos, quando eu menciono, não são entendimentos no nível racional, são entendimentos no nível prático. Esse entendimento já está tão dentro de nós que ele se torna uma prática diária, se torna um hábito. E nós não precisamos nem pensar, a gente já está operando dentro daquela frequência, operando de acordo com aquela virtude. Isso é o assentamento de uma virtude. E essas virtudes, elas já integram a nossa força essencial, a nossa essência original. Todos nós temos virtudes. Todos nós possuímos no nosso programa original todas as virtudes. Muitas vezes a gente não acessa essas virtudes, ou a gente ainda não acessou essas virtudes. Mas se todos nós somos originários de uma mesma centelha divina, ou de uma mesma essência dessa fonte maior, e temos o potencial de trabalharmos a ponto de, em algum momento, sermos seres iluminados, ascendermos a semelhança do potencial desta força, todos nós contemos dentro de nós o que seriam, podemos dizer, sementes dessas virtudes. A gente precisa cultivar para que a gente consiga acessar e depois assentar essas virtudes. Então elas já estão ligadas a as virtudes normalmente estão ligadas a um movimento de busca pela excelência. Mesmo no entendimento mais popular, não a nível energético, quando nós falamos em trabalhar virtudes, nós estamos falando em busca pela excelência, alguma virtude. Fulano é caridoso, fulano é perfeccionista, ele está trabalhando alguma virtude, sempre com equilíbrio, que é uma busca pela excelência. Excelência é ser o melhor que podemos ser. Então, quando a gente fala em excelência, a gente está buscando ser sempre melhor do que a gente era ontem, não
o salto imediato do que somos para a perfeição. É sempre a passos de formiga que a gente funciona, né? Então é sermos melhores. E ser melhor está ligado diretamente ao fato de evoluirmos, né? De estarmos nos tornando mais evoluídos hoje do que éramos antes. É a nossa prontidão existencial e nossa disposição de fazer mais e melhor a cada dia. E esse é o nosso processo evolutivo, é assim que funciona. E as conexões com as nossas virtudes e o assentamento dessas virtudes trazem essa possibilidade. Por isso as virtudes são tão importantes, né? E nos tempos de hoje, né, os tempos que nós estamos vivendo, as virtudes são ferramentas fundamentais, porque estamos num momento que a gente já conversou aqui, e eu acredito que todos aqueles mesmos que não participaram das conversas anteriores já notaram que o nosso plano como um todo está passando por uma transição. O plano está sendo convidado e tendo essa oportunidade de mudar de patamar em termos de frequências energéticas. Então, cada um de nós tem a possibilidade de aceitar individualmente também esse convite através das oportunidades que estão sendo dadas a nós, ainda que se apresentem de forma de desafios. E as virtudes, trabalhar as nossas virtudes, são as nossas grandes ferramentas para começarmos a operar em frequências mais elevadas, né? E então nós estamos nesse movimento mais do que necessário. Esse movimento é mais do que necessário para nós enquanto indivíduos. Então vamos aproveitar, né, as possibilidades e ver que virtudes são possíveis de serem assentadas neste momento, né? Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre a virtude da generosidade, que muitas vezes ela é vista de uma forma equivocada ou de uma forma limitada. Quando nós falamos em generosidade, é comum a gente pensar que alguém generoso é uma pessoa que dá algo para outro. E talvez esse dar algo para outro signifique dar aquilo que eu tenho possibilidade de dar em termos de que eu tenha mais do que o suficiente. Então eu queria revisitar esse conceito de generosidade para a gente ampliar um pouco mais o que ele realmente é, o que realmente é a virtude da generosidade, né? A generosidade acontece quando a gente acrescenta algo ao próximo. E eu posso acrescentar algo ao outro de inúmeras formas. Para começar, a generosidade não se restringe a algo material. Não é dar algo material para alguém. Não é praticar a caridade material que constitui a generosidade. A generosidade pode ser muito mais do que isso. Na grande maioria das vezes, claro que a generosidade material faz todo o sentido e ela é absolutamente necessária, mas a generosidade de dar aquilo que eu tenho da melhor forma, seja uma escuta empática, seja o meu tempo, ceder o meu tempo, que é algo tão valioso, é generoso. Ceder a minha paciência, que às vezes está escassa, é generosidade. Ser tolerante no momento em que alguém precisa muito de paciência é ser generoso. É praticar a generosidade de inúmeras formas que não só a forma material. Essa é eu acho que é uma questão que a gente pode rever, porque a gente não está acostumado a olhar a generosidade com esses olhos, né? Uma outra coisa sobre a generosidade que eu queria falar é que a generosidade não é dar só quando temos o suficiente, como eu disse. Generosidade está muito ligado a dividir, a compartilhar. Se eu tenho e aquilo é importante para mim e alguém também necessita, o compartilhamento é um movimento
que cabe de ser feito, porque a gente se coloca numa situação de igualdade. Se aquilo é necessário para mim, por que o outro pode viver sem, se eu posso compartilhar e isso não vai me fazer falta, isso não vai me prejudicar, não que vá fazer falta, porque a falta acaba trazendo a conotação de algo que está sobrando, né? Mas que aquilo não vai me prejudicar, o compartilhamento ou a divisão não vai me prejudicar. Eu acho que é uma outra forma da gente ter esse olhar também, né? E aí, muitas pessoas têm também a crença de que a generosidade pressupõe sacrifícios. Então se eu vou dar algo que eu não tenho sobrando, eu tenho que me sacrificar em benefício do outro, em função do outro. E essa também não é uma verdade, porque o sacrifício, ele está ligado à ideia da perda, né? Quando eu sou generoso, quando eu dou algo para alguém, quando eu cedo algo para alguém, ou quando eu divido algo com alguém, eu estou perdendo alguma coisa, eu estou deixando de ter alguma coisa. E essa não é uma realidade dentro do funcionamento do universo. Primeiro, porque nós não somos donos de absolutamente nada, né? Nessa existência, quando a gente toma consciência de como as coisas funcionam e o que a gente veio fazer aqui, fica muito claro que tudo que nós temos são empréstimos, são ferramentas que estão aqui a serviço da nossa evolução, estão a serviço da experiência que nós necessitamos para a nossa evolução. Então aquilo não é meu, aquilo está sob a minha guarda, está a meu serviço e eu posso ser instrumento de auxílio a alguém, então eu posso compartilhar, porque de alguma maneira o universo compartilhou aquilo comigo, né? Então é uma forma de olhar que dá uma boa expandida no nosso conceito de generosidade e tira a conotação do sacrifício, de que eu estou perdendo algo, porque ninguém perde nada que não possui, né? Somos guardiões. E a sensação de perda muitas vezes coloca a gente na frequência vibracional da escassez. Então, porque se eu não quero perder, é porque eu tenho medo que algo vai me faltar. E se algo vai me faltar, é melhor eu me apegar. Então, quando a gente fala que a generosidade muitas vezes está ligada à ideia do sacrifício, é porque no nosso íntimo a gente ainda acredita e ainda estamos ligados a frequências do apego. Estamos tendo dificuldades de desapegar. E no fundo, talvez a gente não tenha compreendido o funcionamento das leis universais, como é que a dinâmica do universo realmente funciona. A gente está cansado de ouvir isso, mas a nossa ilusão material muitas vezes nos impede de acreditar de coração, né? Acreditar com o nosso coração e não racionalmente, porque racionalmente às vezes até a gente compreende, mas esse exercício de internalizar e vivenciar para que possa confiar nesse fluxo, às vezes é difícil, muitas vezes é difícil. E a gente só consegue internalizar com a prática. Então a gente precisa dar umas chances para testar esse funcionamento do universo, né? O universo é abundante, o universo tem para todos, o universo tem em quantidade, tudo em quantidade suficiente para todos. O apego nos faz bloquear os fluxos que fazem as distribuições adequadas. Isso a gente vê claramente em tudo. Se nós fizéssemos a conta de quantas pessoas comem e o quanto de comida se produz no mundo, é o suficiente para todo mundo. Mas muitos têm excesso e jogam fora e outros passam fome. Então o universo é abundante, o fluxo do universo funcionaria de forma perfeita se nós não tivéssemos esses apegos ou se não tivéssemos ainda dificuldade de aceitar as leis universais, os mecanismos de funcionamento. Então a generosidade, ela pressupõe também que a gente se conecte e acredite nesses fluxos.
Acredite que o universo é abundante. A gente confia, a gente entrega e a gente aceita. Aceita, inclusive, que muitas vezes nós podemos e precisamos viver com um pouco menos e que aquele viver com menos vai nos possibilitar mais. Essa situação que estamos vivendo nesse momento está fazendo com que muitas pessoas vivam com muito menos do que tinham antes. E eu não digo só coisas materiais, né? Vivam com menos acesso a algumas coisas, com menos experiências do que tinham antes, mas que com isso se abram para coisas novas e que propiciem experiências melhores em termos existenciais, possibilidades melhores em termos evolutivos. Então pensar que nunca vai nos faltar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos e não aquilo que nós achamos através das nossas lentes. Lembra que falamos das lentes, da ilusão material. Porque a ilusão material nos coloca na frequência do apego, na frequência do acúmulo, na frequência que gera bloqueios ao nosso fluxo. Porque a partir do momento em que esse fluxo que funciona em perfeita ordem se vê estagnado por alguma frequência de bloqueio, é onde acontece a paralisia deste fluxo. E quando eu bloqueio, eu não permito que o necessário chegue até mim, porque esse fluxo fica impedido. Então, o fluxo da generosidade, a generosidade precisa dessa confiança. E a gente percebe que quando a gente entrega aquilo que a gente tem de melhor, e não aquilo que a gente tem sobrando, aquilo que a gente tem de mais necessário para o outro, e que não vai me trazer prejuízo, imediatamente o universo devolve através de uma outra forma. E a generosidade pressupõe também que a gente faça de uma maneira desinteressada, sem esperar um pedacinho no céu, sem esperar algo imediato, sem esperar reconhecimento, porque isso é do ego. Quando eu faço esperando o reconhecimento, é o meu ego que está trabalhando, né? Quando eu faço o bem sem olhar a quem, eu estou trabalhando no meu processo evolutivo. Quando eu faço esperando a gratidão do outro, o reconhecimento do outro, é o meu ego. Meu ego quer ser alimentado. Então eu estou fazendo por mim e não pelo outro, e não pela minha crença. A generosidade, ela está despida, é uma virtude que está despida de todas essas características. Eu faço porque eu acredito que eu tenho que fazer. Eu faço porque é o caminho que eu sei que vai assentar esta frequência, e acessando essa frequência eu vou acessar um degrauzinho mais próximo do meu processo evolutivo. Acho que eram essas ideias que eu queria compartilhar nessa noite. Espero que tenha feito sentido ou que minimamente promova a reflexão de vocês e que a gente possa trabalhar mais nessa frequência e em todas as outras frequências das virtudes que estão aí à nossa disposição, ainda que inicialmente a gente faça de forma mecânica, porque é assim que o nosso funcionamento acontece. Em algum momento, o mecânico se torna o nosso automático. Eu vou encerrar com uma frase, na verdade duas. Uma que diz: há apenas duas maneiras de responder a uma graça: gratidão e generosidade. Então, tudo que nós temos, de alguma maneira, é uma graça. E a gente responde a tudo que a gente tem sendo instrumento e nos colocando à disposição. E a outra frase é uma frase do Dalai Lama, que fala que a compaixão e a generosidade devem ser acompanhadas do desapego. Esperar algo em retorno é como fazer um negócio, não é ser generoso. Então, com essas duas frases e com a mensagem das reflexões de hoje, nós nos despedimos, desejando que essas frequências que experimentamos nessa noite, com todo esse auxílio da espiritualidade que a gente sabe que está presente,
possam nos acompanhar ao longo da semana e que nós possamos ser instrumentos de propagação dessas frequências que ressoam dentro de nós para aqueles que cruzarem o nosso caminho. Que assim seja. Uma boa noite para todos, uma excelente semana e gratidão pela companhia. Até segunda-feira que vem.